Movimento de translação. Bom, já vimos que o movimento de rotação da Terra faz parecer que o Sol nasce todos os dias no lado leste e se põe no lado oeste. Se você observar com bastante cuidado, perceberá que a posição em que o Sol aparece e desaparece no horizonte muda um pouco a cada dia. Também poderá notar que, ao nascer ou se pôr, o Sol segue um movimento inclinado em relação ao horizonte, certo? Sabendo disso, a gente pode entrar na situação de movimento de translação, né? O que seria um significado bem rápido de translação é o movimento que a Terra faz em relação ao Sol. A gente já sabe, né? Já tem noção que a Terra ela gira em torno do Sol e não o contrário, beleza? Então, a duração do movimento de translação da Terra demora 365 dias, né? Esqueci o S aí, vocês podem ver, né? E 6 horas, né? Exatamente, todo ano leva 365 dias e 6 horas. Aí, professor, e essas 6 horas vão para onde? Né? Aí que chega o... E aqui recebe, né, o ano bissexto. O que seria esse ano bissexto, né? Ele acontece de 4 em 4 anos. Por quê? Porque a cada ano, como eu disse, fica sobrando, entre aspas, né, 6 horas. Se você somar 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas e mais 6 horas, vão dar 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Então esse dia inteiro é justamente que seria a explicação de fevereiro ter 29 dias, né? O que, né, fevereiro tem 29 dias, né? Isso é a explicação de porque que em 3 anos fevereiro só fica com 28 dias e no quarto ele ganha mais um dia, né? Que é o dia 29 de fevereiro. Essa é a explicação, que a cada 4 anos acontece o ano bissexto, que é somado essas horas que sobram, né, entre aspas, dos anos, certo? Voltando, né? Uma translação da Terra equivale a um ano inteiro, ou seja, a cada movimento de translação dela comemora-se um ano. Então, será que isso é impactante para a nossa vida? Nossa, demais, né, gente? A gente vive, né, por isso, né, por anos, né? Como eu posso dizer, a gente comemora coisas, a gente tem um ano letivo, que é em anos, não é em 2, né, cada um, entende? Então todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia é devido a esse movimento da Terra, certo? Que leva um ano, certo? Então, será que isso impacta na nossa vida? Sim ou não, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma foto que eu botei juntando as duas. Por quê? Aqui a gente pode ver um movimento de rotação, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que ela dá a volta em torno do Sol. Por que eu botar essa imagem, né? Para finalizar, porque os dois movimentos eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, beleza? Então, enquanto a Terra está girando em torno dela mesma, feito um peão, ela ainda continua dando giros em torno do Sol, ela não para, certo? Então, é preciso entender que esses movimentos eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá. As tais zonas térmicas, beleza? Vou ler um pouco aqui, certo? Consegui resumir bastante nesse texto aqui. Então vamos lá. Os climas da Terra se encontram divididos em zonas. O planeta realiza diversos movimentos e esses interferem diretamente na composição climática, em razão da quantidade de luz solar recebida pela superfície terrestre. Nesse caso, o movimento em questão é o de rotação, quando a Terra gira em torno de si mesma. Com base na forma esférica, né? Ó, palavra esférica. Com base na forma esférica que a Terra possui, os raios solares incidem na superfície de forma desigual. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais elevada é a temperatura, pois os raios atingem essa superfície em maior quantidade. Em contrapartida, vemos a situação dos polos terrestres, Polo Norte e o Polo Sul, né, que recebem quantidades inferiores de raios solares. Então aqui, gente, né, é um texto que, se quiser copiar, pode copiar, beleza? Então,
ele deu muitas informações para nós. Primeiro ele disse que a Terra é dividida em zonas, né? E ele explicou por que ele é dividido em zonas. Porque isso interfere diretamente na composição climática, né? Em razão da quantidade de luz solar. E ele depois fala que a quantidade de luz solar interfere na temperatura. Então vamos lá, gente. A gente sabe que a luz solar, ela é, entre aspas, quente, né? Quanto mais luz solar, maior será a nossa temperatura. Isso é bem fácil de comprovar, né? Se você ir ali no meio de uma pista, né? 12 horas da tarde, ficar lá. Eu quero ver a temperatura não aumentar, né? Então isso é bem fácil, né? De notar, né? E de comprovar. Então, o que ele vai falar? Como a nossa forma da Terra é parecida com uma esfera, né? Tem a forma esférica, ela vai ter pontos onde esses raios solares vão incidir de forma mais elevada e outros não, certo? Isso vai depender da inclinação dos raios solares. Inclinação que vai depender do ângulo que está fazendo com a Terra, certo? A gente vai ver uma imagem aí que vai melhorar, beleza? Mas nessa situação aqui, o importante é tirar o quê? Que o planeta está dividido em zonas, que essas zonas são criadas, né? Existem, porque a incidência de luz solar ela não é igual para todas as zonas da Terra, né? O exemplo que ele deu aí, né, do Polo Norte e do Polo Sul, onde eles não recebem muitos raios solares, certo? Ou seja, lá é mais frio e no meio, onde é a linha do Equador, é mais quente, beleza? A divisão das zonas térmicas no nosso planeta. Nós conhecemos, né, e as principais são 3. Primeiro, as zonas polares. São regiões localizadas nos polos que recebem luz solar de maneira extremamente inclinada. Por isso, não ocorre o aquecimento da superfície com a mesma intensidade que com as outras zonas. Nelas são registradas as menores temperaturas do mundo, certo? Então, zonas polares, como eu disse, né, elas vão receber luz solar? Vão, mas vai receber mais inclinada, extremamente inclinada. Ou seja, não vai ter muita intensidade, beleza? A temperatura lá não vai aumentar, vai continuar a mesma, que já é baixa, né? As menores temperaturas são registradas lá. As zonas temperadas, né? Deu até fome aqui, né? Tempero, né? Brincadeira, né? As zonas temperadas compreendem as áreas cujos raios solares atingem a superfície de maneira não muito inclinada e nem perpendicular. O que significa perpendicular? Quando alguém disser assim, um objeto está perpendicular a outro, quer dizer que está formando 90 graus, certo? 90 graus, é uma linha reta, beleza? Essa característica produz temperaturas amenas. Amenas quer dizer que nem são tão altas e nem são tão baixas. Ela está ali no meio termo. Aquele velho bom mais ou menos, né? Então as zonas temperadas elas vão apresentar uma temperatura tanto quentes como frias, certo? Ela vai estar no meio disso tudo, beleza? Zonas tropicais ou intertropicais, ela recebe esses dois nomes, né? São áreas próximas à linha do Equador. Aí você já sabe, né? A linha do Equador é a que recebe maior incidência de raios solares, certo? Já vai falar também, né? Onde os raios solares incidem na superfície de maneira perpendicular, ou seja, com grande intensidade. Quanto mais for perpendicular os raios solares na região, né? Na superfície, maior intensidade eles vão ter. Então, obviamente, nessas regiões as temperaturas vão ser sim elevadas, sendo assim, são consideradas as mais quentes do planeta, né? Então, essas 3 regiões, lembrando, essas 3 regiões só acontecem por causa do formato da Terra, que é parecido com uma esfera, esferoide, beleza? Aqui a gente tem uma noção, como está dividido, certo? Isso aqui é uma figura real do nosso planeta, certo? Aproximado, né? Mas dá pra pegar como base, beleza? Então a gente vê aqui nos dois polos, norte e sul, tem a zona polar glacial ártica e a zona polar glacial antártica, certo? E já tira aquela dúvida, né? O Ártico, né,
está no norte e a Antártica está no sul, beleza? Então elas vão receber menos incidência dos raios solares, então elas vão ter as temperaturas menores, certo? Aqui, se a gente puxar um pouquinho para o meio, a gente vai ver as zonas temperadas, que também tem duas, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Então você pode ver que aí o Brasil já começa a entrar ali, né? O sul do Brasil já está numa zona temperada. É por isso que no sul do nosso país, eles vão ser sim um clima um pouco diferente do nosso, aqui do Ceará, né? Obviamente, porque olha, nós estamos diferindo de zonas térmicas e isso tem um agrave muito grande. Isso muda muito o modo de viver das pessoas, beleza? E por fim, a zona tropical, certo? Ela não tem norte e sul, porque ela é uma única, né? Não precisa estar separando. Mas se quiser separar, é a zona intertropical, né? Norte é a zona intertropical sul. Você pode ver que a linha do Equador está bem no meio dela. Isso já foi afirmado, né, pra gente, já afirmei aqui, que quanto mais próximo da linha do Equador, mais incidência de raios solares a superfície vai ter. E se tem mais incidência de raios solares, maior vai ser a nossa temperatura. E olha só, se você conseguir ter uma noção de geografia aqui, né, o Ceará está bem aqui na pontinha, né, do nosso país, né. Então isso explica por que aqui é um quente daquele jeito, né. Então a gente já tem um embate científico por que é quente, tá certo?